dólar e o petróleo estão dando uma ajudinha inesperada ao Copom. Por que inesperada? Porque ninguém imaginava que no momento de crise financeira, como deflagrado pelo tarifaço de Trump, a moeda americana fosse perder valor no mundo. Normalmente acontece o inverso. O dólar, que é considerado um ativo seguro, e os títulos do Tesouro americano se valorizam. Por outro lado, o petróleo, esse sim cairia naturalmente ao sinal de desaceleração ou recessão econômica, aprofundou a queda com o anúncio do segundo aumento de produção do OPEP+ no ano. Tanto é que Petrobras encontrou espaço ontem para o terceiro corte no preço do diesel nas refinarias em pouco mais de um mês. E como tudo isso bate diretamente na inflação, dólar mais baixo e petróleo mais barato, o Copom, que começa a se reunir hoje, pode ser mais parcimonioso no aumento de juros. Além disso, tem o efeito de atividade mais fraca no mundo e menos juros nos Estados Unidos com o passar dos meses. O mercado espera, na sua maioria, que o aumento amanhã no Copom seja de 0,5 ponto percentual. Mas a novidade ficou mesmo por conta do Boletim Focus ontem, que apontou para uma Selic terminal no final de 2025 de 14,75%. Até a semana passada, o mercado esperava que a Selic terminasse o ano em 15%. A pergunta agora é se haverá apenas mais uma alta de juros, e aí fica assim até o final do ano, ou então se haverá mais duas altas. Os juros vai até 15% e depois começa a reduzir em dezembro. O mercado pende mais para essa segunda alternativa. Sobe, depois desce um pouquinho. Nos últimos pronunciamentos de Gabriel Galípolo e de diretores do Copom, duas palavrinhas-chave têm sobressaído: cautela e flexibilidade. O cenário internacional muda rapidamente e aqui no Brasil há a defasagem do choque de juros dos últimos meses, o quanto isso já está impactando na desaceleração da atividade econômica e, consequentemente, na inflação. Todos esses pontos devidamente considerados, bancos reviram suas projeções para baixo. Bradesco mudou previsão de Selic para 14,75%, o BTG saiu de 15,25%, agora já está com 15%, mas em off. Outros agentes econômicos consideram precipitado pensar em queda da taxa no final do ano. Uma fonte muito experiente do mercado me diz que, pelo modelo do próprio Banco Central, o corte viria só em meados do ano que vem. Imagina isso? Mas ninguém trabalha com esse cenário. Eles acham que será muito antes. Vem comigo para o telão, vamos acompanhar como estão os negócios na Ásia. Aliás, as bolsas na Ásia já fecharam. É feriado em Tóquio, portanto, esse é o fechamento de ontem, essa alta de 1%. Hong Kong teve alta de 0,70% e a China terminou no azul com 1,13%. Vamos passar rapidamente pela Europa, porque eu quero chamar atenção especificamente para a Alemanha, que tem um fato político importante, todas elas no vermelho. Paris, queda de 0,6%, Londres de lado, 0,05%. Frankfurt, aí sim, 1,35% de queda. Por quê, gente? Olha o que está acontecendo. O Friedrich Merz, que seria o primeiro-ministro da Alemanha, passou hoje por um voto no parlamento e ele não foi confirmado, ele não teve a maioria necessária, eram necessários 316 votos, ele obteve 310. Ele já tinha formado essa coligação entre os partidos CDU e SPD, ele é um conservador do partido da Angela Merkel, vai substituir o Olaf Scholz, que é da SPD. A coligação entre esses dois partidos não foi capaz de entregar os votos suficientes. Na teoria, haveria votos suficientes, sim, mas isso é inédito na Alemanha. Nunca aconteceu de um primeiro-ministro formar essa aliança, chegar na hora da votação e ele não conseguir maioria. Lembrando que a Alemanha é a maior economia da Europa e joga ainda mais, para além de todas as incertezas econômicas, a Europa nessa zona de muita incerteza, e a Alemanha vem passando por trimestres de crescimento baixo até negativo. É um momento político e econômico muito delicado para a Alemanha e para a Europa. E terminando com Madrid, essa baixa pequena de 0,18%. Passando agora para as bolsas de Nova York, já vou adiantar para vocês que os futuros, hoje o mercado ainda não abriu por lá, mas estão negociados no patamar negativo, e ontem também fechou em baixa depois de 9 sessões consecutivas de alta, o maior rally na Nasdaq, na SP 500 em muito tempo, e hoje, ontem já terminaram em território negativo, queda de 0,6% na SP 500, Dow Jones caiu 0,24%, Nasdaq 0,74%. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por quê? O que aconteceu? Veio o indicador forte do PMI de serviço, que é um índice de atividade do setor de serviços, e os preços subiram também. E aí os investidores começaram a pensar, poxa, se teve relatório de emprego forte, o payroll na semana passada,
Serviços ainda está rodando e mostra uma economia aquecida. Isso quer dizer que o Fed, Banco Central de lá, vai demorar mais a cortar juros. Eles estavam esperando junho, agora todas as previsões já estão voltadas para julho, porque esses indicadores ainda chamados de hard data, né, que são os dados sólidos de emprego, de atividade, ainda estão vindo robustos. Embora o sentimento do consumidor, o sentimento dos gerentes, o sentimento dos empresários, dos investidores, isso que é considerado o soft data, já indique uma desaceleração na atividade da economia americana. Veja só como o Fed tem um desafio, uma missão muito dura pela frente. E aí, esse território negativo dos Estados Unidos acabou respingando na Bolsa por aqui também. O índice Bovespa terminou ontem em queda de 1,22%, também depois de várias sessões no positivo, e o dólar subiu um pouco, chegou a R$ 5,68, de novo, nesse cenário de uma leve aversão ao risco. Vamos ver se isso continua hoje, pelo que tudo indica, sim. E hoje também não tem muitos dados, né? Vai sair amanhã, principalmente na super quarta, com as decisões dos bancos centrais no Brasil e no mundo. Vou chamar um rápido intervalo para quem nos acompanha pela TV. E quem está comigo no YouTube, eu convido vocês a verem algumas telas, alguns gráficos que eu separei para mostrar o comportamento do preço do petróleo, porque isso sim chamou muita atenção. Houve um segundo aumento consecutivo de produção anunciado pela OPEP+. Primeiro foram 400 mil barris no mês passado, agora mais 411 mil barris. E olha o que aconteceu com o preço do petróleo. Se tem muita produção e ainda a perspectiva de uma desaceleração da economia, ou seja, menos energia consumida, você tem um excedente de produção mundial, isso leva à queda dos preços. Aí eu separei desde o início da pandemia, esse gráfico começa ali no dia 11 de março de 2020, você tem o petróleo a $35, ele chegou a cair mais, no ponto mais baixo do gráfico, petróleo foi cotado no auge da pandemia em $19 o barril, depois ele chegou a seu ápice na guerra da Ucrânia, ali em março de 2022, 120, quase $128, e ele vem caindo, $60 encerrou o fechamento de ontem, ou seja, menos da metade desse patamar mais alto. Passo para o segundo gráfico, isso se reflete, claro, nos preços das ações da Petrobras, que ontem chegaram ao menor valor do ano, caiu 2,81%, a ordinária para R$ 31,77, a preferencial também escorregou. No começo do ano, elas estavam mais próximas aos R$ 40, então já perdeu uma parte importante do valor. Próxima tela, por favor. Isso fez com que a Petrobras anunciasse uma redução no preço do diesel. Uma defasagem também na gasolina, segundo contas da ABICOM, que é a Associação Brasileira de Importadores de Petróleo. Isso tem uma defasagem mais ou menos de 26 centavos, segundo as contas da ABICOM, mas no diesel tinha uma defasagem ainda maior. A Petrobras anunciou o terceiro reajuste para baixo, né? A terceira queda no preço do diesel ontem, a R$ 3,27. A partir desta terça-feira, é um alívio para o consumidor. Tem a minha coluna aí também, gente. Ontem eu tinha publicado uma coluna no UOL, acho que já foi uma premonição, já estava antevendo esse reajuste, porque eu publiquei isso um pouco antes da Petrobras anunciar, olha, petróleo, mas eu não tinha insider information não, viu, pessoal? Foi só um raciocínio mesmo e uma apuração com fontes. Petróleo mais barato abre margem para a queda do preço de combustíveis, foi justamente o que aconteceu.